Chegando aí o programa do povo, com Ilan Lázaro, o povo é feliz. Itaperuna e distritos estão fechados. Com Ilan Lázaro, o povo é feliz. Itaperuna e distritos estão fechados com ele. Programa de Importantíssima para a nossa população. Estou frente a frente com a agora doutora Luciana. Doutora, muito bom dia. Bom dia, obrigada. Eu que agradeço, né? É um prazer, né, estar fazendo parte desse programa, principalmente nesse mês, que foi um mês dedicado às mulheres, né? E assim, parabenizar principalmente também a Michele Marcolongo, que realmente, né, é um orgulho para nós, né, ter uma mulher como comandante aí de um batalhão, né, de homens, né? Então é algo muito grandioso e gratificante. Quero agradecer muito por esse convite e estamos aí para poder trazer informação para a população, informações sobre saúde, e a gente observa como que a população ainda é precária desse tipo de informação. Sim, com certeza. A gente tem essa preocupação muito grande aqui no nosso programa. A gente sempre... Eu até digo assim, agora no mês de abril, igual a professora, a gente faz... Eu tinha professora porque ela foi professora, gente. Eu não perco o costume. Vou chamar de professora a entrevista toda, tá, gente? Que eu sempre tenho esse respeito pelas minhas professoras, que foram de todos os colégios, Buarque Nazaré, Nicolau Basso Filho e Venâncio, isso aí vai da faculdade também, como ela foi, e a gente tem essa preocupação muito grande, Luciano, que as informações cada dia têm ficado muito precárias na nossa sociedade, com uma evolução tão gigantesca, né? A cada dia, essa evolução, essa... fidelidade com a informação, de credibilidade tem acabado, mas nós, a 104, aqui, a gente tem muito essa preocupação. O Lucas, que é o dono aqui, junto com a Aline, ele está aqui nessa emissora que não entra qualquer um. E eu mesmo bati nessa porta quase 10 anos. Foi 10 anos quase para mim entrar aqui. E eu tenho muito essa preocupação em quem a gente traz aqui, e é um orgulho muito grande trazer você aqui. Luciana, você é uma pessoa que muitos conheceram através da universidade, você também é uma farmacêutica como eu, graduada em farmácia, né? Mas afinal de contas, quem é a Luciana? Conta pra gente. A Luciana é uma mulher de 40 anos, casada, né, com Braulio. Não tenho filhos, tá? Tive essa opção de não ter filhos. Tenho 2 filhas do coração, vamos assim dizer, 2 cachorras, né? Que legal! E realmente ainda, em pleno século XXI, ainda sou muito cobrada, né, e criticada por essa questão de ter tido essa escolha de não ter filhos, né? Mas é algo que eu e meu esposo decidimos e somos felizes com essa decisão, né? E estamos felizes dessa forma. E hoje, como o Irlan falou, eu fui farmacêutica, né, durante 10 anos da minha vida. Minha primeira graduação não foi medicina, foi farmácia. Fiz medicina agora, depois de mais experiente, vamos assim dizer, não vou dizer mais velha, vou dizer mais experiente, né? E terminei minha especialização em cardiologia. E essa é a Luciana, uma pessoa que está aí para poder realmente trazer uma medicina diferente, trazer um olhar diferente, um cuidado diferente, porque por mais que a gente ache que a gente tem, e a gente tem, né, muita informação, rede social, a gente percebe que as pessoas, elas não têm ainda o conhecimento e a dimensão de como alguns problemas podem impactar na saúde delas. Então, por mais que a gente ache que seja óbvio que a pessoa sabe o que é uma hipertensão arterial, a pessoa não sabe o impacto daquilo na sua saúde. E eu acho que é isso que eu estou trazendo, tentando trazer, né? Informação de qualidade, tentando realmente cuidar dessa população de forma com que a pessoa ela entenda o processo de saúde e doença e que ela possa participar. Porque o médico ele consegue fazer, sei lá, talvez 30%, principalmente na cardiologia. 70% é o paciente, com mudança de estilo de vida, né, com mudanças de hábito, com prática de atividade física. Então, o paciente ele precisa entender esse processo para que ele possa participar de forma efetiva. Nossa, com certeza. E eu, como eu até te disse que antes de começar o programa, professor, eu, assim, principalmente depois que você formou e começou já a atuar, eu tenho observado a sua atuação
e ela tem sido uma atuação magistral, cara, em meio da medicina. Eu posso dizer para você que você vai revolucionar, já está revolucionando. Porque, como eu até te disse antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui, eu não posso esconder essa opinião, a medicina, muitas vezes, ela retém a informação só para eles. E você agora está começando a expandir isso para a população. Eu fiz uma pós ano passado, e essa pós mudou a minha vida. Foi uma pós de saúde pública. Eu fiz na Facu Minas. E ali eu vi como o Brasil é deficiente da saúde. E um dos problemas da saúde que eu passei a observar, isso eu converso geralmente com o pessoal, principalmente das unidades que a gente são próximas, como a UBS de Retiro, a informação, cara. Um problema básico que a gente poderia resolver é essa informação. E como você tem transmitido essa informação. E eu queria até começar já fazendo essa pergunta, antes da gente fazer mais algumas perguntas. Como você sentiu essa deficiência que você tem percebido, que quem observa você pelo Instagram, as suas atuações, tem sido direcionado em transmitir informações para a população? Como isso tem sido para você? Eu acho assim que isso foi uma coisa que foi surgindo ao longo da minha formação e porque eu realmente gosto das pessoas, eu gosto dos meus pacientes, eu realmente me preocupo com eles. E eu entendo que por mais que a gente, numa consulta, você ali passe todas as informações, você não necessariamente está educando esse paciente. O que a gente precisa fazer é educar, porque só quando você educa, realmente há uma mudança de comportamento, né? Então, assim, se falar fosse bom, adiantar, se eu falar, você tem que praticar atividade física, você tem que emagrecer, você tem que isso, nós não teríamos tantos problemas como nós temos. Então, isso sempre foi uma coisa que me deixou, que eu sempre fiquei pensando nisso, como fazer com que eu consiga realmente educar esse paciente, ou essa população, ou as pessoas que eu desejo impactar. E aí essa foi uma forma, como eu fui professora durante muitos anos, né? Então eu sempre procurei também, quando eu era professora, tentar ver uma forma mais didática de passar o conteúdo para o aluno. Eu acho que é isso que eu estou trazendo hoje também como médica, tentar trazer um conteúdo de forma mais didática para que a população entenda, sem muitos termos técnicos, sem muitos termos que só médicos ou profissionais de saúde entendam, uma linguagem clara, através de exemplos até, para que a população leiga consiga entender a gravidade daquele problema e não normalize, né? Que é um exemplo que a gente está tendo aqui hoje, né? Numa conversa aqui, né? Com o dono da rádio, né? Falando que ele é hipertenso e que ele estava com a creatinina de 8, né? Que agora que ele descobriu, depois de tantos anos de hipertensão, que ele tinha uma lesão renal. E aí, eu conversando com ele aqui, falei, quando a gente faz um diagnóstico de hipertensão, a gente faz o diagnóstico e a primeira coisa que a gente faz é fazer o diagnóstico e procurar a lesão em todos os órgãos-alvo que essa hipertensão possa causar. Porque a hipertensão é uma doença silenciosa e ela vai machucando ali não só o coração, mas vários órgãos ao longo de anos. E muitas vezes, quando a pessoa descobre, ela já tem uma lesão. Então, como a população ainda não tem, eu percebi essa deficiência atendendo em ambulatório, vendo as pessoas chegando lá no hospital, que como a gente acha que as pessoas sabem, mas realmente as pessoas não sabem, as pessoas não têm essa informação. Então, eu quis trazer isso. Eu agradeço muito, né, esse feedback de estarem gostando das minhas informações, porque realmente a gente começa a fazer e a gente não sabe como que isso vai ser recebido, Nossa. né? E eu agradeço muito o feedback e quero continuar nesse processo. Esse vídeo que você fez essa semana sobre hipertensão, não é porque eu estou na sua presença, foi o melhor vídeo que eu vi até hoje, com 30 anos, sobre hipertensão. Foi um vídeo muito prático, como você disse, com a linguagem muito popular, para as pessoas entenderem isso. Assim, que você como farmacêutica também, assim, o farmacêutico, assim, principalmente que ele é a pessoa, eu já disse, assim, eu sou seu amigo, fui seu aluno, tenho um contato direto com você, mas eu tenho um podcast que eu fui há 2 anos atrás, que eu até falei sobre o meu artigo que eu apresentei lá na Unigro, no meu TCC, que era sobre a influência da religião na cura do câncer em pacientes da Peruna, foi até com o Cristiano, e eu até faço uma brincadeira nesse podcast, eu falo, gente, todo mundo tem um amigo farmacêutico, mas nem todo mundo tem um amigo médico. É uma realidade, às vezes existe um pouco de um distanciamento entre o médico com os pacientes, entendeu? Agora o farmacêutico, geralmente que é a pessoa do bairro ali, infelizmente a gente percebe essa lesão que a população tem acerca dessa informação, as pessoas
mulheres, homens e até crianças eu tenho pegado, assim, com pressão arterial muito alta, também glicemia, também é um fator genético que a gente tem visto muito elevado, e as pessoas aceitam aquilo como um normal da vida deles, e é como você passava naquele vídeo ali, e é por isso que eu falo, algumas graduações tem grande influência, como a minha, a nutricionista que a gente tem, então uma excelente que a Ellen que vem aqui, entre outros, mas o poder que a medicina tem na mão é de mudar o universo. Que assim, a palavra de vocês é uma palavra que é a palavra final. É uma palavra final, entendeu? Às vezes eu oriento um paciente x, aí fala assim, mas eu vou voltar e vou ver com o médico. E assim, pessoas como você hoje é fora da curva. Eu acho que é uma equipe multiprofissional, né? Que eu acho que é muito importante. Eu, como fui farmacêutica, né? E você hoje como farmacêutico, eu acho muito importante o papel dos farmacêuticos, porque por mais que a gente passe, muitas vezes, essa informação, na hora que ele está lá na drogaria pegando essa medicação, essa orientação também, essa parte que o farmacêutico faz, é muito importante. Porque isso ajuda a fidelizar esse cliente e ajuda a educar esse paciente em relação ao seu processo de saúde e doença. Então, assim, o papel do farmacêutico é fundamental também nesse processo. Sim, assim com como certeza. das outras equipes, do nutricionista, né? E de outros profissionais que esse paciente possa precisar. E hoje, eu me preocupo muito com a adesão ao tratamento, ou seja, o paciente tomar a medicação. Porque o que acontece muito também, acho que talvez essa visão tenha vindo minha da farmácia, é que às vezes a gente prescreve uma medicação e o paciente, ele simplesmente não tem condição de comprar aquele medicamento. Sim, isso E acontece aí muito. o paciente não toma a medicação porque ele não tem condição. E aí, pra mim, tá, gente? Isso é uma opinião minha. Talvez o que seja melhor? Eu tentar ver se eu consigo ajustar essa medicação para uma medicação que ele consiga pegar na farmácia popular, ou que ele consiga pegar na Secretaria de Saúde, ou passar uma medicação que talvez ele não vai conseguir comprar. Para mim, é melhor eu tentar ajustar. Sim, claro que quando dá para ajustar, claro que quando isso não vai trazer nenhum malefício para a saúde desse meu paciente. Mas eu me preocupo muito com isso. E preocupo também se ele está tomando a medicação de forma correta. Porque muitos pacientes hipertensos, por exemplo, que às vezes gostam de tomar uma cervejinha, eles falam, hoje eu vou tomar minha cerveja, eu não vou tomar meu remédio. Assim mesmo. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, não só em... Eu falo que hoje o médico, ele não é mais um mero prescritor, mas ele é um gerenciador da saúde desse paciente. Então, ele tem que se preocupar se o paciente está tomando a medicação de forma correta. Outra coisa que eu vejo muito, e é uma coisa que eu acompanhei muito nos ambulatórios, o paciente começa a tomar um remédio para pressão, mas ele não confere se essa pressão dele está controlada depois que ele começa a tomar o remédio. Então, às vezes, ele toma o remédio uma vida toda e a pressão dele nunca esteve controlada de verdade. Então, o que adiantou? Ele está hipertenso do mesmo jeito, tomando um remédio. E entra até aquela teoria do PRM, né? Que é o Programa Regulado do Medicamento, Isso né? aí. Onde os farmacêuticos entram. Isso É um aí, conjunto é um multiforme, como conjunto. você disse, né, professora? Gente, nós vamos agora para o nosso primeiro comercial. Você viu, hoje é um bate-papo de saúde incrível para você, mulher, para você, homem. Aqui nós preocupamos com a informação, aqui você é bem cuidado.